Todos, é sempre uma alegria renovada de estar nesta casa, receber o convite da direção da casa, encontrar aqui, como o Clínico falou, companheiros aí de trabalho na doutrina espírita de longa data. Dalvan frequentou muito lá em Santa Anésia, a nossa casa, sempre trazendo ponderações importantes para questionamentos, e acredito que está contribuindo também com o estudo dessa casa, porque é uma pessoa realmente envolvida com a doutrina, né? E até falávamos aqui há pouco, ele falou que é um tema bastante difícil, esse é a lei do amor. E esse tema está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma peculiaridade interessante e que me veio à reflexão quando estudava esse tema, né? É observar essa lei aos olhos de espíritos imperfeitos que somos, no mundo de expiações e provas. Nós vamos observar que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele vem trazendo sobre as leis naturais, esclarecendo para nós, dentro do possível que a espiritualidade podia trazer, e em diversos momentos ela deixa claro a dificuldade, às vezes, de nos trazer informações devido à pobreza da nossa linguagem e, obviamente, pela nossa condição ainda de espírito imperfeito, da incapacidade de compreendermos ainda na sua profundidade os temas que, por vezes, nós buscamos, né? Certa feita falaram que numa reunião, né, espírita, buscando o espírito para saber detalhes sobre o espírito, né? O que era o espírito, como ele era formado, e a espiritualidade, né, de forma muito carinhosa, disse: vocês ainda não têm nem condições de entender o que é o espírito e já querem ir mais além, porque a natureza não dá salto e também a evolução também não. Então é necessário que tenhamos a paciência, né, e a sabedoria também de aguardar esse momento oportuno para que a gente possa, aos poucos, aprofundando, né, na medida em que a gente evolua. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vem a ser o germe do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e cada parte deu origem a uma outra obra, onde Kardec pôde desdobrar de uma forma mais ampla todo o conteúdo que tinha em cada parte de O Livro dos Espíritos. A primeira parte, por exemplo, deu origem, que trata das causas primárias, deu origem à Gênese. A segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, o mundo espírita, o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações, o céu e o inferno. E, além disso, Kardec aproveitou-se também das revistas espíritas para trazer assuntos que não puderam ser comentados e trazidos nessas obras. Então, Kardec tem também, além dessas obras, né, diversas outras obras que vêm trazer para nós o conhecimento de forma mais ampla dessa doutrina. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 617, os Espíritos respondem a Kardec, como fala sobre as leis da natureza, as leis naturais, que é a mesma coisa, onde lá ele se desdobra em 10 leis, mas os Espíritos e Kardec deixam claro que não é uma divisão absoluta, pode ser feita outras divisões, como também fala na escala espírita, sem que isso comprometa todo o entendimento e compreensão das leis naturais ou das leis divinas. Então ele diz que todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então, às vezes, quando a gente estuda as leis naturais, ou as leis divinas, não consideramos as outras leis naturais, como a da gravidade e outras da ciência. Elas também fazem parte das leis da natureza e tendo seu autor também Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Então, as leis, nos traz Miramês, no livro Filosofia Espírita, então as leis de Deus atingem cada um e cada ser vivente de acordo
com a sua posição na escala de elevação espírita. Então, o que ele vem nos dizer aqui? Então, cada um, de acordo com a sua condição, vai ter um entendimento da lei de Deus, dessas leis estabelecidas. Isso vai ser próprio com a nossa evolução. Eu, particularmente, não entendo nada de física quântica, mas eu sei que ela existe e ela tem a sua praticidade. Mas chegará um tempo, em determinado momento, que eu vou compreender. Se eu me debruçar e estudar, me especializar, eu vou ter um conhecimento mais aprofundado disso. Da mesma forma, com as leis divinas. Então, na medida que a gente evolui, a nossa mente, ela se amplia e nos permite compreender de forma diferente como compreendíamos antes. Então, o amor, naturalmente, como nós entendemos aqui na Terra, nos traz Leon Denis, no livro O Problema do Ser e Destino da Dor. É um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com desejo de unir-se a ele. Então, esse é o entendimento. Geralmente, quando fala em amor, a gente automaticamente nos reporta, no primeiro momento, né, a esse tipo de relacionamento. Um gostar muito de, como nos diz o dicionário, que amar é gostar muito de. Então, nos reporta essa condição. Mas, em seguida, ele diz o seguinte: mas, na realidade, o amor se reveste de formas infinitas. E ele prossegue dizendo que o amor conjugal, maternal, filial, fraternal e outros são refrações, são raios refratados do amor divino. Então, o amor, ele se desdobra em várias maneiras, em vários tentáculos, diversas formas, e cada um com a sua especificidade. Então, e é pelo amor que Deus atua no mundo. Talvez nos falta ainda esse entendimento, né, sobre esse amor de Deus que atua no mundo. Porque todo o universo, ele é envolvido, ele é movimentado por esse amor divino. E essas leis que hoje, né, regem aqui na Terra, é a lei que rege todo o universo. Mas voltando ao aspecto do entendimento e compreensão, mas em cada mundo, na sua condição, ela vai atuar de uma forma, mas é a mesma lei. É a mesma norma que estabelece toda a forma de vida em todos os mundos. Então, o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Então, como a gente vê, ele inicia-se nessa questão do instinto. E nós vamos levar isso, inclusive, nos animais, que permanece já no ser humano. E nós, lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, o Kardec deixa claro, e abre aqui um parênteses, que muitas das vezes, quando nós vamos nos debruçar sobre essas obras, provavelmente no Livro dos Espíritos, abre logo na questão número 1, que é Deus. E deixa de aproveitar o manancial de informação, de conhecimento, que na introdução é como que Kardec buscasse aguçar a nossa curiosidade. Porque ele vem trazendo diversos assuntos e temas, já num preâmbulo, né, do que vamos encontrar dentro dessa obra. Então, ele fala exatamente isso, que os espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Nós vamos encontrar mais à frente no Livro dos Espíritos isso de forma mais detalhada. Mas ele traz dessa forma, né, e até em outras palavras, dizendo que nós nascemos, que somos criados simples e ignorantes. E a partir desse momento, inicia-se a nossa aventura no mundo material, onde nós buscaremos ampliar esse nosso conhecimento. E ele aí faz ainda um outro desdobramento, e diz que o homem, em sua origem,
é só instinto. A preocupação primeira é qual? Sobrevivência. Então ele utiliza esse sentimento, o instinto, para sobreviver, para se alimentar, para se defender. E daí começa aquela inteligência rudimentar se exercitando, porque as dificuldades forçam a nossa inteligência a se desenvolver. Se nós chegamos à condição que hoje estamos, não foi por comodismo, foi justamente por situações que tivemos que vencer. Hoje nós temos toda essa tecnologia graças àqueles que tiveram a coragem, tiveram a curiosidade, o interesse em se aprofundar em determinadas questões para nos trazer determinado conforto, determinada facilidade para que nós possamos cumprir com essa nossa jornada no mundo material. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então avançamos a um grau, né? Então nós não somos mais instintos, nós temos sensações. Quando instruído, depurado, tem sentimento. E finaliza dizendo que o ponto delicado desse sentimento é o amor. Então a sublimação desse sentimento é o amor. Então, a gente pode até entender que no mundo de expiação e provas, como esse corrompido e com sensações, é o mundo de expiação e prova, que já passou do mundo primitivo. Então, na realidade, aquele que tem o amor mesmo, o sentimento, é só aquele que vem em missão. Nós ainda não estamos prontos para isso. O que vem em missão, ele já tem o amor, porque ele estava lá na frente e veio para trabalhar, né? Então, sim. E aí a gente vai lá na questão 100 seguinte, que vai falar da escala espírita, ele nos traz exatamente isso, que nós estamos no mundo de expiações e provas, que na sua digamos assim, maioria absoluta, né, ou uma maioria bastante significativa de espíritos imperfeitos, mas há aqueles bons espíritos que vêm também para que possam nos orientar, possam nos indicar o caminho a ser seguido, em que pese Jesus ser o guia e modelo. É necessário, né? E na história podemos verificar a quantidade desses espíritos enviado por Jesus para que pudesse nortear o nosso caminhar nesse mundo. Tem um livro, acho que é o Roteiro, se não me engano. Tem um texto muito interessante que fala Kardec e Napoleão, onde narra ali o encontro de Napoleão com Kardec no plano espiritual, quando ele em desdobramento, em que ele foi convocado, né, ao plano espiritual, porque ele foi um missionário, mas no próprio texto diz que era um missionário que oscilava entre a luz e a sombra. Então ele foi levado ao plano espiritual, e chegando lá na reunião, vários outros espíritos também, ele ainda de forma impassível, e o autor diz que nesse momento uma luz, né, se destaca ao alto, que vem se aproximando, e ele relata como um discípulo dileto de Jesus, que veio depois a encarnar como um professor rival e conhecido por nós como Allan Kardec. Então já foi um espírito, né, que tem uma capacidade, uma compreensão, uma evolução tal, para que pudesse nos trazer toda essa obra de forma clara para nós, né, mas vivenciada por ele, para que ele pudesse, né, de forma clara, né, ele um pedagogo por excelência, de forma didática, ele nos traz essa obra para facilitar a nossa compreensão. E aí Leon Denis, sobre essa questão também da evolução, do entendimento, diz: de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma se desenvolverá e engrandecerá, verá alargar-se o ciclo de suas sensações. Apesar de ainda termos uma compreensão mínima desse sentimento, mas ele já começa a se desenvolver por aquelas outras ramificações que o próprio Leon Denis nos trouxe, o amor filial, o amor conjugal. É muito difícil ainda para nós, né,
ver em determinada pessoa que comete determinado desatino como nosso irmão. Então, nós pretendemos também desmembrar ou trazer outras nuances sobre o amor, o amar a si mesmo, a nós mesmos, amar ao nosso inimigo e amar ao próximo, né, para que a gente tenha, né, uma visão um pouco mais compreensível desse amor. Né? Então, a gente amar, né, como até nós falamos aqui, aquele que está próximo, né, que compartilha conosco, às vezes, um ambiente familiar, eu faço, mesmo que em algum momento haja um desentendimento, mas é uma coisa passageira, própria ainda da nossa condição de espírito imperfeito, do nosso egoísmo aflorado, do nosso orgulho ainda, num certo grau. Eu sempre digo o seguinte, que todos nós somos egoístas e orgulhosos, mas cada um dentro de uma margem, dentro de uma classificação, mas ainda fala um pouco alto. Em alguns momentos, quando ele provocado, ele se apresenta. Então, no nosso próprio seio familiar, há momentos em que há esse desentendimento, mas rapidamente é superado pelo aquele sentimento, pelaquela afeição que nós nutrimos pelo outro. Então, isso já é, né, esse germe desse sentimento que nós precisamos trabalhar, né, e lapidar ele em nós. E ele segue ainda dizendo que lentamente o que nela não era senão paixão, desejo carnal, irá se depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. Me faz lembrar uma passagem com Madre Teresa de Calcutá, bastante conhecida, onde ela, sabemos que ela trabalhou praticamente toda a sua vida na Índia, atendendo aos desvalidos, que a Índia, a questão de casta, ainda hoje, ela é muito intensa, e tinha aqueles da casta mais baixa, né? Então esses não experimentavam, né, a sensação do amor, né? A não ser nesses momentos de Madre Teresa de Calcutá, e ela numa dessas ela estava tratando, né, uma ferida já bastante pútrida, né, da pessoa, ele limpando aquilo, e passa um comerciante rico, né, de uma casta mais alta, e observando aquela cena, disse assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela vira para ele e fala assim: nem eu. Para a gente ver o grau de desprendimento, de amor ao próximo. E isso é realmente comovente e faz com que nós busquemos, né, nos aprimorar para chegarmos ainda nesse mundo de expiações e provas, próximo disso daí. Então a lei de amor substitui personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então é através da lei do amor que nós vamos nos anular como indivíduo, não como pessoa, mas como indivíduo egoísta, para que nós possamos fazer essa fusão com os outros seres, para que a gente possa compartilhar esse sentimento de forma coletiva, nos anulando em determinados momentos em detrimento do outro. E esse período, né, que nós estamos passando, o final de ano, ele é muito propício a isso. Isso não nada mais é do que um exercício que nós fazemos sobre a lei do amor, onde todos nós nos reunimos com a intenção de proporcionar um Natal àqueles menos abastados, ou aqueles necessitados, aqueles desvalidos, um Natal menos sofrível, dentro, lógico, da nossa condição, da nossa capacidade, dentro daquilo que nos é possível. Isso vem despertar em nós esse sentimento. E outras oportunidades também, quando tem um acidente trágico, né? Igual, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, onde muitos se mobilizaram. Então são oportunidades e exercício que nós fazemos exatamente, né, dessa fusão dos seres, anulando a nossa individualidade. Vamos fazer parte de um grupo para fazer o pouco que eu posso somar com o do outro para que possa juntar. E daí fazer muito por aqueles que necessitam. Então ela liga todos os seres.
Isso é interessante, né, que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, né, no livro Temas da Vida e da Morte, quando ele fala da reencarnação dádiva de Deus. Então ele diz que todas as conquistas da inteligência permanecem. Então o que nós aprendemos dentro dessa nossa jornada evolutiva é patrimônio nosso. Por isso que inclusive diz que o espírito ele não retrograda, porque a lei do progresso é inexorável, vai nos conduzir à frente. Então esse conhecimento nós não perdemos. E ele prossegue dizendo que as aquisições morais mais lentas, porém mais importantes, somente através de sacrifício e renúncia, de amor e devotamento, conseguem ser alcançadas. Ele quer dizer o quê? Que para que a gente possa evoluir moralmente, nós temos que sair, como diz Joana de Anjos, da nossa zona de conforto e ir de encontro ao nosso irmão necessitado. É como Paulo diz, né? Nós temos que desenvolver a virtude positiva, não sei se bem esse o termo que ele fala, e não a virtude negativa. A virtude positiva seria o que? A ação, a gente sair, ir de encontro. E a negativa qual seria? É a inércia e a despreocupação. Então, eu não faço o mal, mas também não faço o bem. E ele diz que é necessário que façamos o bem. É importante para que a gente possa evoluir. Então, o simples fato de eu ficar, eu não faço o mal, mas também não estou ajudando ninguém, não estou fazendo nada. Então, nós também não estamos contribuindo para a nossa evolução. Então, à medida que o espírito progride moralmente, subtrai-se a influência da matéria. Então, ele depura-se. Então, quanto mais moralmente nós evoluímos, mais a matéria ela não é para nós um ponto importante. Ela é necessária? Evidentemente que é, que nós vivemos no mundo de expiação de prova, no mundo material, que necessitamos da matéria, mas não fazer dela a nossa ação principal, a nossa motivação principal. Ela é secundária, ela nos auxilia para atingirmos um objetivo maior. Então toda a riqueza futura depende da nossa atuação atual, do nosso trabalho atual. Então, como a gente até diz, né, que nós estamos hoje preparando a nossa próxima encarnação. Através daquilo que fazemos aqui, é que vai nortear o que nós faremos depois. É de se refletir sobre isso, né? Então, como eu estou me conduzindo? Que tipo de material eu estou me enviando para o plano espiritual para construir a minha morada lá? Material de boa qualidade ou material de baixa qualidade? Posso fazer rapidinho uma colocação ali no vídeo que você passou? Pois não. Tem um caminhar ali que você fala de sacrifício e renúncia, eu só queria colocar que é uma caminhada de auto-perdão também. Porque a gente é imperfeito, em algum momento a gente pode cair nessa caminhada, quer dizer, a gente vai cair, né? Com certeza. Então é importante a gente ter essa reflexão do auto-perdão também. É verdade, porque a culpa nos paralisa. Então, se a gente retendo a culpa por algo que fez ou deixou de fazer, isso de fato, né, nos incomoda. Então é necessário que a gente compreenda a nossa condição de espírito imperfeito e que vamos errar, mas que não podemos ficar olhando no retrovisor, né, essa questão do auto-perdão, de se perdoar para que possa prosseguir. E continuando aí com Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz então que a reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Então o melhor investimento que nós podemos fazer é o que nós comentamos anteriormente. Então nós estamos preparando a nossa próxima. Vamos retornar ao plano espiritual, vamos dar aquela burilada, né? Ver lá com o nosso mentor espiritual, né? O que nós precisamos acertar, o que deixamos de fazer. Porque André Luiz disse que são poucos os completistas. Poucos são aqueles que, de fato, cumprem com o seu planejamento reencarnatório. Por conta das nossas imperfeições,
pelo véu do esquecimento, quando nós retornamos ao mundo material, por vezes nos permitimos que as nossas imperfeições voltem a nos incomodar, a nos dominar. E, portanto, deixamos de cumprir com tudo aquilo que nós estabelecemos para o nosso retorno. Porque isso tudo é questão da ambiência. Nós, no plano espiritual, como mentor espiritual, vamos imaginar lá no nosso lar, né, uma pretensão nossa, né? Às vezes a tua amiga falou, né, o meu lugar é lá no nosso lar. Não esqueçamos que lá tem as câmeras retificadoras, né? Então lá nós conversando, naturalmente, eu errei aqui, eu preciso acertar ali, esse detalhe eu fui bem, então tá, você vai voltar e vai tentar acertar isso aqui. E ao voltar eu me deixo novamente dominar pelas minhas tendências. E mais uma vez eu retorno, como diz Manuel Filomeno de Miranda, muitas das vezes a gente retorna com um alto grau de falência. E isso, obviamente, terá que em algum momento retornar para cumprirmos essa missão. Então, a cada nova existência, o Espírito dá um passo para diante na senda do progresso, porque o progresso ele é inexorável. Podemos, por algum momento, estarmos estagnados, mas, e muitas das vezes, na condição de espírito imperfeito, o aguilhão da dor faz com que nós nos movimentemos para que possamos superar essas condições. Então, o homem, né, mais próximo ainda se acha do ponto de partida do que da sua meta. Basta ver que nós, né, saímos do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, né, e tem regeneração, ditosos e mundo celeste ainda. Então nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do de chegada. Então, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito do sentimento. Então nós temos que trabalhar, burilar isso, para que a gente possa superar essa situação e avançarmos nessa nossa evolução. Então, a ausência de amor, segundo Joana de Ângeles, no ser humano e no mundo, demonstra o estágio de primarismo ainda predominante que dificulta o processo de evolução. Basta a gente ver os noticiários, né, e a gente vai ver como atual essa narrativa de Joana de Ângeles, essa colocação de Joana de Ângeles. Então nós ainda estamos num estágio ainda, né, como mostrou anteriormente, mais próximo da partida do que da chegada, né, e aí sofremos ainda essa influência. E por vezes, né, pode até nos trazer um relativo desânimo, né, pelo que a gente vê, né, o que tem acontecido no mundo, a situação do nosso planeta como está. Pensávamos que não mais teríamos guerras fraticidas, né, que seriam, como diz até lá no Evangelho na Gênesis, né, não são chegados os tempos, capítulo 18, diz que as contendas seriam de ideias, não mais, né, em lutas fraticidas, né? Mas a gente sempre, né, otimista, né, pensando que o momento seria esse, mas ainda não há chegado ainda esse momento, ainda estamos numa condição tal, né, que não nos é permitido ainda manter esse tipo de entendimento. E Kardec também diz que é necessário que o mal atinja o seu ápice para que nós possamos compreender a necessidade do bem. E a partir daí começaremos a tomar medidas para que a situação de fato tome o seu caminho em direção ao bem, onde teremos que, obviamente, nos empenhar, nos envolver mais e nos comprometer mais com essa condição. Então, para praticar a lei de amor, é preciso amar todos indistintamente. Nós falamos anteriormente. É muito difícil ainda, né? Então a gente pratica, como o Dalvão colocou, a dificuldade de praticarmos a lei do amor.
por conta disso. Será que nós estamos prontos para amar indistintamente todo mundo ou só aquele do meu grupinho? Dos meus amigos lá do WhatsApp? Não consegue nem do grupinho, né? Exatamente. Então, é difícil? Claro que é. Se fosse fácil, né, qualquer um faria. Mas é necessário que nos empenhemos nesse sentido. É difícil pela condição. Não é porque nós, então eu sou espírito imperfeito, então eu vou esperar chegar. Mas se eu não me movimentar, eu nunca vou mudar de série. Né? Como diz o outro, continuar na 5ª série. Então, é necessário que nos empenhemos nesse sentido. Para chegar para a prática da lei do amor, então precisamos amar indistintamente. Será que eu consigo enxergar naquele outro que cometeu desatinos, que matou alguém, que roubou? Será que eu consigo ver? Principalmente quando afeta alguém da minha relação afetiva. É um desprendimento muito grande. Há muitos anos atrás, teve um empresário em São Paulo em que ele teve um filho sequestrado. Ele era até de origem japonesa, né? Não lembro o nome dele agora. E na negociação lá do sequestro e tal, e no final das contas, ele teve o filho assassinado. E um dos envolvidos foi um funcionário dele, foi que deu todas as informações para o grupo, e foram presos. Ele, e aí sim, é um exemplo para nós, né, da prática da lei do amor. Ele perdoou, um em particular, pelo que eu vi na matéria, não sei com relação aos outros. E não só perdoou, como ele passou a visitá-lo com frequência no presídio, e depois até trabalhar junto numa horta lá que eles fizeram lá no presídio. Então isso é importante, é interessante, porque traz para nós esse exemplo de que é possível. Né? Não estamos talvez ainda preparados para isso, mas a gente vê que é possível, né? Não está tão distante da gente. Né? É um espírito que está ali também, né, na sua luta diária para evoluir, e que vem dar esse exemplo para nós dessa prática da lei do amor. Então a tarefa, e aí que vem o estímulo, né? Mas que não para que nos acomodemos, que a tarefa é longa e difícil, mas ela vai se cumprir, porque, como dissemos, é a lei de progresso. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se alguém pode obstar, né, a lei do progresso, o Espírito diz que não, ninguém pode. Ele até faz uma analogia que seria como uma pedrinha, né, debaixo da roda do veículo. Não tem como impedir. Como é importante a gente ter esse entendimento de desprendimento material e desapego também. Aí você, olha só que coisa interessante, você entender que você também é um ser individual em relação ao pai, a um filho. Você veio aqui, o Dalvan, por exemplo, está pai do Natan. Olha que interessante você pensar isso. Também é uma consciência de desapego, né? Se você se aprofundar nesse... Que nós se teríamos acontecer só alguma coisa com o Natan, dependendo do apego do Dalvan, ele pira também. Você tem que considerar que é irmão, que na realidade é tudo irmão, né? Exatamente. O próprio Jesus falou, É difícil quem é chegar meu pai, nisso, quem né? é minha mãe. Chegar Que nisso, nós somos, né, na verdade, o meio pelo qual propiciamos para que aqueles, né, que são colocados sob a nossa tutela possam se desenvolver. Qual é o nosso trabalho? Está lá também no Livro dos Espíritos, a missão dos pais. É de educar, mostrar o caminho certo. Nós somos mentores, igual os mentores nossos são nossos. Né? É com esse propósito. Obviamente que temos ali também relações, né? Débitos, arestas a aparar, né? Mas via de regra, né? A não ser aquele que está no meio, que se destoa, né? Mas via de regra, e Kardec coloca isso em pelo menos 3 obras, né?
que via de regra, nós já nos encontramos em outras oportunidades e outras encarnações. Então, nós geralmente retornando no mesmo grupo, né, de espíritos já há algum tempo, para resgate, para desenvolvimento de trabalho junto, para progredir junto, para dar continuidade ao trabalho iniciado. Ele coloca nas obras, na Revista Espírita, que então é possível que nós que aqui estamos, né, já tenhamos uma convivência anterior, né, e agora nós estamos aqui trabalhando novamente, com algum propósito. Situações que às vezes, né, pessoas vêm do outro lado do mundo e encontram alguém aqui que tem uma afinidade muito grande. O que é isso? Ele tinha que passar por essa experiência, né, de estar lá e vir para cá. Às vezes, os meus bisavós, eles eram portugueses, tataravós, eram portugueses, um da Ilha da Madeira e outro não sei de onde. Vieram se encontrar onde? No Brasil. Estava lá em Portugal, vieram se encontrar no Brasil, casaram e tal, foram constituir família. Então precisaram, né, fazer todo esse trajeto, né, para que pudessem aqui passar por algumas situações de aprimoramento. Então, os efeitos da lei do amor são melhoramento moral da raça humana e felicidade durante a vida terrestre. Mas Jesus não falou que a felicidade não é deste mundo? Mas vem Kardec lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, exatamente. É uma felicidade relativa, não é absoluta. De fato, não podemos ter uma felicidade absoluta no mundo de expiações e provas. Mas temos felicidades relativas, nascimento de um filho, formatura de um filho, um casamento, aprovação do filho no vestibular, aniversários. Então são momentos que nos trazem felicidades que são relativas. Mas com a prática da lei do amor, ela se amplia. Então, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que lhe façam. É considerar como sua a grande família humana. Então, como nós comentamos, é uma dificuldade considerarmos no momento, né, a família humana. Temos essa consciência? Temos. Em condições normais de temperatura e pressão, nós temos. Eu não fui abalado em nada, ninguém me incomodou. Eu não posso ter, não, nós somos fazendo parte da grande família humana. Mas será que... Exatamente. Será que eu for instigado em algum momento, eu vou lembrar que ele é meu irmão. É o que devemos buscar. Mas como eu disse no início, né, quando comecemos a nos aprofundar no tema, veio o olhar, né, da lei do amor de um espírito imperfeito. Então eu tenho essa compreensão dessa condição, que a lei de amor ela é de essência divina. Não temos a menor dúvida com relação a isso. Mas a sua prática ela é proporcional ainda ao meu atraso espiritual, ao meu pouco desenvolvimento. Eu compreendo a lei do amor até um determinado momento, mas à medida que eu vou evoluindo, essa compreensão ela vai se ampliando, a ponto de chegarmos a essa condição de considerar todos a nossa grande família humana. E que é interessante, reforçando sobre isso, já no item 10, diz o seguinte: já somos melhores do que éramos há um tempo atrás. Hoje já temos facilidade de compreender e aceitar certas coisas que lá atrás, para nós, é inadmissível. E no futuro, o que hoje para nós é inconcebível, olharemos com outro olhar, porque essa é a lei do progresso.
E isso facilita, né, essa nossa relação com o próximo. Quantas coisas, né, do século XIX, quando Kardec, né, compôs essa obra, quantas coisas lá eram inconcebíveis, eram inadmissíveis, e que hoje, coisa simples, o voto da mulher, o papel da mulher. Hoje o papel da mulher é par e passo com o do homem. Os direitos humanos, então são para todos. Que até um tempo atrás não era dessa forma. Até 1920, a França ainda usava a guilhotina. Hoje é inconcebível, graças a Deus. Então o amor, como diz Leon Denis, é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos. O amor é o olhar de Deus. Eu sou até suspeito de falar de Leon Denis, porque eu sou fã de carteirinha dele. Então ele traz, às vezes, as coisas de forma até incisiva, mas quase que poética. Né? É como dizem, bate, mas não dói muito, porque ele traz isso envolto numa linguagem que suaviza, né? Mas que tem uma profundidade. E é interessante isso, né? Que o amor é o olhar de Deus. E me lembra lá na Gênesis, no capítulo que fala de Deus, acho que é o 3º, quando fala da providência divina, né, é uma coisa que, sabe, me preocupa muito, porque ele diz lá que o nosso pensamento repercute em Deus. Olha a responsabilidade. Aquilo que eu penso, né, que eu estou andando na calçada, a pessoa vem e esbarra em mim, né, me dá uma trombada. O que eu penso está repercutindo em Deus. Não que vá causar em Deus qualquer interferência, qualquer chateação. Não. Mas só de saber que Ele está sabendo que eu pensei, nos faz, né, mais criterioso. E aí começa a passar o processo de transformação. Então aquilo que eu vou pensar, eu vou... Não, peraí. E é aí que a maioria de nós sofremos. É que eu costumo... Porque a gente nunca acha que Deus vai estar sabendo o que nós estamos pensando. Porque a gente pensa, ninguém está vendo, é só eu, estou tranquilo. Pois não é, na realidade. Não. E pior, não é só ele. Tem outros que depois, até na reunião mediúnica, vai ver, não, mas você aquele dia. Aí que eu falo, quando acontece essas situações, descemos 2 degraus do nosso lado, da escada para o nosso lado. Exatamente. Então, mas há que se pensar, de refletir pelo menos sobre isso. Evitar, talvez ainda não consigamos, mas o fato de reconhecer essa dificuldade já é um sinal de progresso, que até então era ignorante para nós. Se vocês reconhecem e se arrependem, já é um passo, avanço. Né? Já é um passo. É que eu costumo dizer, antigamente não tínhamos qualquer comprometimento com a preservação do meio ambiente. Hoje muita gente chega em casa, às vezes por ausência até de cesto de lixo, tá com o bolso cheio de papelzinho para descartar no lixo em casa. Isso é um sinal de evolução, de progresso, mínimo, mas é mais um passo, né? Então o amor é o coroamento das virtudes humanas. Quando ele diz lá, né, que é o instinto, a sensação, o sentimento, e o ponto alto do sentimento é o amor. Então é o coroamento. Nós chegaremos lá. E nós vamos ver lá até no item 8 do capítulo 11, em que fala que o amor resume toda a doutrina do Cristo. Então tudo que ele fez na sua rápida passagem na terra foi por amor. Tudo. Vamos ler no livro Boa Nova, diversas outras passagens, que é um livro interessante, eu recomendo, onde Humberto de Campos coloca alguns colóquios, né, de Jesus com os apóstolos, em situações, e ele desdobrando, né, uma situação que aconteceu, que aos olhos de alguns discípulos não entenderam muito bem, e ele tem a oportunidade de explicar. E Humberto de Campos nos traz essa obra
maravilhosa com essa interpretação. E aí nós comentamos no início que vamos destacar 3 aspectos, né, se a aula se nos permitir, né, sobre a questão do amar. Então, amar a nós mesmos, amar o nosso inimigo e amar o nosso próximo. Então, quando ele fala, né, e Emmanuel nos traz isso na obra Construção do Amor, amar a nós mesmos não é consagrarmos, como diz a vida, à exaltação absoluta do corpo de carne. Nós vemos muito, né, esse culto ao corpo, né, nessas últimas gerações, né, essa necessidade de ter um corpo, né, como aquelas estátuas gregas, né, do passado, não querendo dizer que a atividade física não é importante. Ela é importante, faz parte do escopo, né, da saúde, devemos nos exercitar, que é benéfico para diversas coisas, né? Então, mas aqui há essa observação, quando ele fala a exaltação absoluta. Nós temos que nos dedicar sim, mas não exclusivamente e nem prioritariamente. E prossegue dizendo, não podemos relaxar no cuidado que nos merece a vestimenta física. Entretanto, não nos cabe centralizar todos os objetivos da existência naquilo que, no fundo, seria a preservação da animalidade. Nós temos que sim tomar conta. Quando nós compramos um carro, nós periodicamente não temos lá trocar o óleo, trocar pneu, trocar a vela do carro, fazer aquela manutenção preventiva. E esse nosso veículo, ele precisa dessa manutenção também. Uma alimentação frugal, sei que tem um momento, né, propício, nós estamos nas festas de final de ano, onde nós, esse limite, né, ele é um pouco ampliado, né, não quer dizer o termo exagerado, mas um pouco ampliado, então, por essas festas e tal, mas passado isso, retornar, né, à nossa rotina normal, de asseio e cuidado com o corpo, porque é o instrumento, é o veículo que nós utilizamos para poder cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Então, se eu abuso desse veículo, até porque ele tem uma carga de fluido vital, então se nós gastarmos desregradamente, vai faltar no final. Não vamos chegar na linha final, na linha de chegada. Então é necessário. Mas, como ele diz, isso é um meio, não é um fim. Então, purificando a nós mesmos, no sacrifício pelo bem dos outros, mais cedo alcançaremos a láurea da imperecível felicidade. Então, ele diz o quê? Então, nós buscando a nossa elevação espiritual, compreendendo a nossa tarefa, porque apesar do véu do esquecimento, alguma coisa a gente consegue deduzir da nossa conduta, dos nossos pensamentos, das nossas preferências, né? O que eu tenho que trabalhar? Ah, eu sou muito impaciente, então é isso que nós temos que trabalhar, a paciência. Ah, eu sou muito ansioso, então você tem que trabalhar isso também. Então alguma coisa, né, já nos sinaliza o que nós temos que aprimorar. Então, purificando nós mesmos, nós teremos mais facilidade de atender ao próximo, né, e com isso fazer também com que a gente, como lhe disse, atinja essa imperecível felicidade. Então, amando-nos, o pensamento em vida de Emmanuel, amando-nos, permite o Senhor percorrermos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Qual o prazo que nós temos? Ele é dilatado, mas não é por isso que vamos nos acomodar. Deus me dá o tempo que eu preciso. Mas pode ser que encontremos, por conta desse comodismo, alguns percalços no caminho mais à frente.
Então ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Quando é que nós vamos reencarnar de novo? Quem que sabe? Não sabemos nem como vamos voltar. Então a oportunidade que ele nos deu foi essa. E o espírito precisa dessa experiência material para a evolução. O espírito evolui no plano espiritual? Sim. Mas essa experiência, essa vivência material, ela é importante para que nos alavanquemos nessa evolução. Então essa oportunidade é única. Então qual é o momento, a oportunidade que nós temos para realizar essas mudanças? É agora, é nesse instante. E amai os vossos inimigos. E aí Rodolfo Caligares coloca de uma forma bastante clara e simples o seguinte: se já não, como até nós falamos com relação à convivência, né, dos familiares, se já nos custa tanto amar os nossos amigos, como amar os inimigos e onde encontrar forças para retribuir o mal pelo bem, orando pelos que nos perseguem e caluniam. Se nós já temos dificuldade, aquele que nós temos uma afetividade, uma relação mais estreita, nessa convivência, e como vai ser então amar o inimigo? E ele prossegue e diz: a cólera, a malquerença, o ódio, o rancor e os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental, espiritual e até mesmo o físico de quem os alimenta. Ou seja, esses sentimentos, ele faz muito mal para quem sente do que quem é o alvo. Como diz Joana de Ângeles, é a gente beber veneno e esperar que o outro morra. Por quê? Não entendo muito de ciência, mas isso aí é científico, é físico, né? Por quê? Quando eu tenho esses sentimentos, o que acontece? Eu começo a produzir toxinas no meu organismo. Porque nós temos uma capacidade própria, né, do nosso organismo de eliminar determinada quantidade de toxinas. Mas se por esses sentimentos que eu alimento, quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem uma certa animosidade, até o compasso cardíaco muda. E isso você faz o quê? Produz mais adrenalina. E aí você produz outras substâncias. E aí você já sente palpitação, aborrecimento. Isso causa uma desorganização orgânica. Então isso faz mais mal para a gente do que para o outro. E ele prossegue: quem alimenta o ódio contra os inimigos inflige a si mesmo danos sempre maiores do que lhes pode causar. O ódio sempre reflui contra o que odeia. Então ele faz mal para quem? Para o outro, que às vezes nem sabe. Um fato, às vezes, que para ele, tão imperceptível, natural, né? Que não percebeu que ofendeu ou magoou determinada pessoa. E às vezes, por questão até falta de comunicação, né? Não dando a oportunidade de outro até se explicar, mas começa a nutrir, a se alimentar desse sentimento. E vai fazer mal para quem? Um tempo atrás vimos um resultado de uma pesquisa científica, porque eles falam de pesquisa científica para tudo, né? E viram o seguinte, que as pessoas que guardam mágoa, rancor, ódio, pessoa mal-humorada, elas são mais suscetíveis à doença do que uma pessoa otimista. Por conta disso, ela começa a produzir toxinas. Aí começa a ter úlcera, gastrite, pressão alta, diabetes, por conta dessa sua... Por quê? Porque as questões as ligações neurais, elas se estabelecem nessa condição que para depois modificar para uma outra, há uma dificuldade de se restabelecer essa ligação neural. Então a gente vê que é científico também, não é só espiritual. Então há essa necessidade de a gente rever isso aí. E aqui a gente falou, né? Aí eu alimento aquilo ali para quê? Com que objetivo? O que eu vou esperar? O
que o outro é bem feito, se deu mal. E ganhei o que com isso? Então ele nos recomenda, esforcemos-nos por ver. Isso foi lapidar. Isso que o Rodolfo Caligari colocou. Esforcemos-nos por ver naquele que agem mal para conosco, não inimigos, mas sim infelizes analfabetos espirituais, que ainda não sabem o que fazem. E por isso mesmo, mas recomenda a nossa piedade e as nossas orações. O mestre já tinha dito isso, quando na crucificação pedindo ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabem o que fazem. Emmanuel, em uma de suas obras, ele diz o seguinte: se o homicida soubesse das consequências do seu ato, não teria cometido homicídio. Porque às vezes o que falta é exatamente essa compreensão, esse conhecimento da imortalidade. Basta você ter esse conhecimento. Posso perguntar? Desculpa. Ela não quer que eu pergunte. Eu ia falar o seguinte, não, basta você ter esse entendimento, né, que o outro não tem um entendimento. Aí você tem um pequeno entendimento de que pode ser coisa de outras encarnações. E aí você trata o outro diferente. Porque o outro não tem. Com certeza. Então, se você tem, você facilita o entendimento. Exatamente. E aí nós vamos criar uma barreira nessa relação, né? E para que ela não se prossiga. Então, se eu tenho esse entendimento, que ele não é o meu inimigo, é um espírito também, um processo de evolução, que ainda não compreendeu com mais profundidade as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, e por isso toma esse tipo de comportamento. É como o Emmanuel falou, se o homicida soubesse as consequências do seu ato, ele não teria cometido, e de qualquer outra natureza. Sabendo do que vai acontecer, lógico que a gente não faz. Então, por essas palavras, o Cristo não exige da nossa parte uma afeição que não seja impossível, mas sim a ausência de todo ódio, uma disposição sincera para ajudar nos momentos precisos aquele que nos atribui. O que ele quer dizer com isso? Amar os inimigos. Não é ter aquela mesma afeição que nós temos com o amigo. Que até no Evangelho ele traz isso. Como falam, o compasso do coração bate diferente na presença do amigo e na presença do inimigo. É claro, mas o que ele nos recomenda? Que não deseja mal. E mais ainda, se puder ajudar de alguma forma, faça. Quem sabe ali você não está conquistando um amigo para ir para frente. Porque ele não tem esse conhecimento, talvez que nós tenhamos, que a doutrina nos traz. Essa necessidade de nós nos reconciliarmos com aquele que está a caminho conosco. E amar o próximo. Então nós vamos ver, né, que Jesus nos diz, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Isso é interessante, que nos reporta uma outra questão. Para eu amar o próximo, primeiro então eu tenho que me amar. Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? Então, se eu me entrego a determinados comportamentos, né, autodestrutivos, por exemplo, é sinal que eu não me amo. Então, como eu vou entender essa máxima de Jesus se eu não tenho esse sentimento por mim? E prossegue dizendo, qual o limite da relação do próximo? Com esse próximo. Quem é o próximo? O próximo não é com relação à distância. Né? É o seguinte, nós vamos, por exemplo, né? Nós estamos lá esperando ser atendido, né? Pegamos uma senha, e o que ele diz? Próximo é o que está do lado dela? Não, é o que vem na sequência. E quem é que vem na sequência? Quem é esse nosso próximo? E ele diz o seguinte, que é a humanidade inteira. Hoje, né, eu vim refletindo sobre isso, hoje é fácil a gente compreender isso. Por exemplo, vamos usar o exemplo lá do Rio Grande do Sul. Tiver aquela dificuldade, poxa, eu quero ajudar.
eu sinto essa dificuldade deles lá, isso me toca. Eu quero ajudar. O que eu faço? Faço um Pix. Ele está do meu lado? Não, eu ajudei alguém que está não sei quantos mil quilômetros distante. Mas que no momento presente é quem está necessitando de um auxílio. E o que eu me vejo na condição de poder, de alguma forma, contribuir com eles. Outros fizeram mais além, tiveram a oportunidade de se deslocar daqui para lá estar presente e atender da melhor forma possível. Mas eu que não posso, por não poder ir lá, eu não posso ajudar? Hoje eu posso, que a tecnologia, né, me facilita isso daí. Então amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Essa é a medida. Então eu não vou fazer um dalvão aquilo que eu não gosto que faça comigo. Ou por outro, eu vou fazer para ele, desculpa te tomar como exemplo, né? Eu vou fazer para ele o que eu gostaria que ele fizesse por mim. Essa é a medida. Que fica fácil, né? Qual é a medida? É exatamente essa. Fazer o outro, né? O que eu gostaria que fizesse comigo. Que me tratasse, né? O que eu tratasse outro como eu gostaria que me tratasse. Então o amor pelo semelhante não é conquista gratuita. Nos traz essa informação Richard Simonetti. Não é uma conquista, não é de graça e não é fácil. Ele diz: longa é a jornada que começa no interesse de receber até chegar ao ideal de servir. Olha essa relação que ele coloca. Né? Então nós saímos da condição de querer receber para poder servir. Então não é uma longa jornada. Até a gente ter essa compreensão de que eu estou aqui para servir, não para ser servido, é uma jornada longa. E finaliza dizendo o seguinte: a transformação do mercador em discípulo de Jesus pede a colaboração do tempo e a perseverança no bem. E essa colaboração do tempo, né, ela se estende além dessa nossa existência. Ela já vem antes, prossegue nesse momento e vai além. Então, é uma jornada que de fato nós não sabemos quando começou e nem quando vai terminar. E quando vai ser esse fim? Quem vai determinar quando isso vai acabar? Somos nós, cada um de nós. Como entendermos essa relação e nos submetermos a essa longa jornada para nos transformarmos de mercador em de fato discípulo de Jesus. É difícil? É longo? Mas cumprir-se-á. Muito obrigado, que Jesus possa nos envolver. Peço desculpa por ter avançado um pouco no tempo. Muita paz a todos. Pois não. Só ligar aqui.